Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre estilos de época em literatura, à luz principalmente aqui do livro Teoria Literária de Enio Tavares, mas também utilizarei outras obras para embasar as minhas considerações. Este vídeo que faz parte do nosso projeto Introdução à Teoria Literária, que vimos desenvolvendo ao longo de todo o ano de 2021 aqui no canal. Inclusive, já fica o convite para que você dê uma olhada na playlist do projeto, intitulada justamente Introdução à Teoria Literária. Lá você vai encontrar muito vídeo bacana, tanto com o conceito de literatura e outros conceitos fundamentais, quanto também sobre obras, temas importantes ligados à área de teoria literária. Enfim, será de um grande auxílio para você que está iniciando o seu percurso e não apenas, para você que já está um pouco mais avançado, mas que quer revisar alguns conceitos importantes. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Eu já comentei aqui com vocês que este livro de Enio Tavares é um dos manuais que eu mais gosto da área de teoria literária, ao lado aqui do A Criação Literária de Masson Moisés. Isso porque este livro ele consegue unir historiografia, teoria geral da literatura, versificação, enfim, uma série de áreas importantes dos estudos literários, isso com um texto que, além de tudo, na minha opinião, é não tão complicado e que também consegue ser uma pequena antologia, porque ele traz ao fim dos seus capítulos, dos capítulos aqui em que ele traz suas próprias considerações a respeito dos temas, ele traz pequenas antologias de textos de outros autores, tratando também de questões que têm a ver com o tema que vem sendo trabalhado ao longo do capítulo. Então é um livro excelente. E aqui no capítulo 3, intitulado justamente Estilos de Época, ele faz primeiramente uma introdução, tratando de generalidades a respeito do tema de estilos de época em literatura, e em seguida ele vai passar aí a discorrer a respeito de todos os estilos de época existentes dentro da literatura em língua portuguesa, Ele vai se deter aí principalmente no que diz respeito à literatura de Portugal e do Brasil. Mas antes disso ele tece algumas considerações muito relevantes. Uma delas é a distinção que ele faz entre termos como estilo de época, escola, tendência, academia e corrente. Distinção esta que eu acho muito importante para trazer também para este meu vídeo, que é um vídeo introdutório também sobre o tema. Nós, ao longo da história deste canal, trabalharemos sim os estilos de época e suas principais características. Porém, assim como os principais historiadores, antes de já iniciarem discorrendo sobre os estilos e os autores que se enquadram neles, preferem iniciar com uma introdução tratando dessa necessidade que nós temos e dessa importância de se estudar a literatura na sua relação com períodos históricos, como uma sucessão no tempo. Eu também acho importante trazer isso para o canal, Então este vídeo vai servir como uma grande introdução ao tema de estilos de época em literatura. Bom, uma primeira denominação que Enio Tavares vai discorrer a respeito no seu livro é a própria denominação de estilo de época, que segundo ele é o estilo próprio de um determinado período da história. Ou seja, seria algo como tendências gerais, características gerais, que sem anular as individualidades, inclusive sim, as individualidades sempre existiram e são elas que destacam os grandes autores, os grandes, não apenas em literatura, pegando outras artes também, os grandes pintores, os grandes compositores, são essas individualidades que destacam, elevam, fazem brilhar determinados nomes em meio à massa daqueles artistas que estão ali produzindo naquele período. Mas, sem anular essas individualidades, e jamais se conseguiria isso, os estilos de época são características comuns a todos. Características que, se você
pega, e é isso que um historiador da literatura faz, né? O historiador da arte, de um modo geral. E se você pega os vários artistas que produziram durante aquele período e vai analisar suas características, você vai ver que tem um certo grupo dessas características que está nesse, mas está naquele e está naquele outro, e assim por diante. Então o estilo de época seria essa união de tendências, de modos de ver o mundo, de interpretar a realidade, algo conhecido também como o Zeitgeist, um termo alemão que tem a ver com isso, né? O espírito de uma determinada época. É dentro dessa denominação de estilos de época que se encaixam aqueles vários termos ali ligados a períodos históricos da literatura que nós estamos tão acostumados lá desde a época de escola, né? Ou seja, pegando aí a literatura brasileira, nós teríamos aqueles anos iniciais ali de produção mais informativa, aquelas cartas, aqueles textos dos jesuítas, né? Todos aqueles textos que cada autor denomina de uma determinada forma, primeiras manifestações, anos iniciais, enfim, cada um tem a sua denominação específica. E aí, em seguida viria já o barroco, o arcadismo, o neoclassicismo, o romantismo, o realismo e parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo para alguns, para outros já pula aí direto para o modernismo. Outros autores, como Maçom Moisés, vai pegar o modernismo e vai desmembrar em determinadas subcorrentes, né? E as tendências contemporâneas. Em seguida, ele aborda o conceito de escola, ou seja, escolas literárias. Escola aqui já não entra na questão das características, das tendências, das ideias, das formas de ver o mundo. Escola estaria ligado mais à reunião de escritores com características comuns. É um conceito bem semelhante ao de colegiado, né? Ou seja, um grupo de pessoas reunidas a partir de um ponto em comum, né? Um mesmo objetivo ou mesmas características, enfim. Então, isso seria escola. Você deve dizer, os autores da escola romântica são José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e etc. O estilo romântico é composto pelas seguintes características. Então, você trabalhando com essa distinção, você consegue alcançar uma maior precisão terminológica. Em seguida, ele apresenta o conceito de tendência. Tendência que difere, com certeza, da noção de estilo de época. A tendência seria como que certas particularidades que ocorrem em obras de um determinado estilo de época, que fazem com que as características daquele estilo ou sejam exageradas ou atenuadas. Então, seria como que um sub-estilo de época. Então, a tendência não cria uma nova divisão de estilo de época. Ela, dentro daquele estilo, ela apresenta uma forma diferente, ou mais exagerada ou mais atenuada, de trazer a visão de mundo predominante naquele determinado período. É o que acontece, por exemplo, com o ultrarromantismo no estilo de época romântico, ou o que acontece com o parnasianismo, né, seu apego à forma lá no realismo, né? Em seguida vem o conceito de academia, que aí vai ser mesmo algo físico, né? Como se fosse o local onde um grupo de artistas se reúne. Eles estão meio que irmanados pela filiação comum àquela academia e, em decorrência disso, cria-se ali um certo vínculo, mas esse vínculo não necessariamente é um vínculo de características, é um vínculo artístico. Ele até cita também o exemplo da Academia Brasileira de Letras, né, que vai reunir aí escritores e pensadores com diversa área de formação, diversa área de atuação. Ele também traz o conceito de corrente, que para ele vai ser como que um sinônimo do conceito de tendência, né? Ou seja, aquela que exagera ou atenua as características gerais daquele estilo de época, né? Bom, mas não é só relativamente à terminologia que o tema é interessante. É também interessante no que diz respeito a como vamos ver
a historiografia literária. Como vamos ver a divisão em períodos históricos, né, em estilos de época. E Enio Tavares vai chamar a atenção aqui de que esses períodos, esses estilos de época, eles nem são, nem podem ser muito rígidos. Os exemplos ao longo da história da literatura são vários, né, daqueles que submetem até, em determinado ponto, os imperativos daquele período e conseguem fazer uma obra bastante original. Ele cita aqui, em determinado momento, o próprio Machado de Assis, né? Nós sabemos que Machado de Assis, ele, ao passo em que foi romântico no início, e realista na fase mais madura, ele também inaugurou muito daquilo que viria a ser utilizado no modernismo depois. Enfim, Machado de Assis era um autor que não cabia numa única escola, né? Num único estilo de época. Então essa divisão ela não pode ser extremamente rígida. Uma outra opinião que eu acho muito interessante a respeito da historiografia da literatura, entre várias que eu andei consultando nos últimos dias, inclusive uma que eu gosto muito, é a que está aqui na obra de Eric Auerbach, no seu livro Introdução aos Estudos Literários. Eu aconselho vocês a darem uma olhada depois. Mas devido aos próprios imperativos de um vídeo do YouTube, que não pode ser enorme, eu resolvi escolher, né, selecionar as obras. E eu trouxe aqui o Teoria da Literatura, de Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Este que é um crítico, um estudioso da literatura português. Inclusive este livro não é publicado no Brasil, ele é produzido pela Livraria Almedina, que é portuguesa, né, de Lisboa. É um livro bastante caro. Nós temos ele à venda no Brasil, mas ele passa aí, se eu não me engano, passa dos R$300, tá? Eu passei muito tempo querendo este livro e me dei de presente quando eu fui aprovado no meu segundo concurso público, né? Além disso, ele está publicado incompleto. Ele é um livro que deveria ter saído em 2 volumes. Eu estou aguardando o segundo aí a ser publicado por essa editora. Bom, mas aqui, entre tantas coisas que ele vai estudar, ele vai tocar também na questão da periodização literária. E ele vai defender vai começar seu capítulo específico sobre o tema defendendo esta periodização. Ele vai dizer que a literatura enquanto sistema semiótico, sistema de significações, ela vai encontrar necessariamente uma repercussão no tempo e vai dialogar com o tempo histórico. Querer negar a importância da divisão em períodos históricos da literatura seria meio que entender as obras como ilhas, né? Coisas isoladas dentro de um determinado contexto, algo que nunca existe, né, gente? As obras, elas dialogam, sim, com o período em que foram publicadas, não apenas no que diz respeito ao tema que está na obra. Tem gente que pensa que o dialogar da obra com seu período é apenas isso. Mas a obra, ela reflete o modo de ver do seu tempo. E é aí onde está a divisão em estilos de época. O estilo de época realista, ele tem uma determinada forma de ver o mundo. Esta forma de ver o mundo é compartilhada por vários autores, inclusive vários autores de países diferentes, né, de literaturas diferentes. Isso é muito bacana. E é algo que muitas vezes suplanta o âmbito da literatura. Inclusive, quando nós vamos ver uma obra de história da arte, é justamente isso, né? Vai se fazer uma relação, aquilo que os livros didáticos fazem também, né? Vai se fazer uma relação de um texto literário com uma pintura, com uma música, enfim. Você pega, por exemplo, o período romântico, você consegue fazer observações muito pertinentes do modo de ver romântico, analisando pinturas, analisando compositores do período romântico, analisando esculturas, enfim. Então, tudo isso reflete algo que supera a obra individualmente, por mais rica em estilo e em características próprias que aquela obra seja. Então, esse prender-se em parte a algo que outros artistas estão fazendo, esse utilizar recursos que não são unicamente seus, mas que estão aí à disposição naquele determinado momento histórico,
É aí que está a ligação da literatura com a história. E é aí que está a justificativa para que nós dividamos a literatura em períodos históricos. Uma coisa interessante que o autor aqui vai abordar, os outros que eu consultei também abordam, inclusive Enio Tavares, mas ele aqui vai se deter muito mais nisso, é a questão de como que a visão de mundo ela não é necessariamente uma evolução como muitas pessoas pensam e querem. Não é que foi evoluindo do barroco para o arcadismo e do arcadismo para o romantismo e assim por diante. Ele vai citar aí diferentes visões, né? É aí que está a riqueza, né? Ele vai citar a visão que vê a coisa em círculos, ou seja, um eterno retorno, momentos em que uma determinada tendência vai entrando em crise e aí chega uma outra visão que suplanta aquela e depois essa visão entra em crise e outra vem em seguida para suplantá-la. Ou seja, é um eterno chegar ao auge e retroceder, chegar ao auge e retroceder. Já outros vêm como uma espiral, que ele também critica, né, porque o espiral ele gira em torno de um eixo em comum e é como se esse eixo conduzisse a um fim superior e último, que na verdade não seria essa a proposta. Ele vai dizer que quem primeiro pensou nessa questão de uma época como reproduzindo determinados modos de ver, determinados conceitos, determinadas ideias, e isso como uma sucessão, foi Petrarca, né, que teve a consciência, primeiramente, de que estava ali vivenciando algo que marcava o fim de uma época e o início de outra. E essa consciência de que os períodos históricos e literários refletem o fim de um modo de ver e de pensar e de interpretar o mundo e o início de um novo, é isso que gera essa divisão em períodos e em estilos de época dentro, no caso específico aqui, da literatura. É lógico que é aí que está o interesse do tema, né? Você vê a forma como essa visão é constituída, a visão deste problema, né? Desta questão da historiografia literária, como ela vem sendo constituída ao longo do tempo e que não é simplesmente o fato de você dividir em períodos e colocar um nome. Existem estudos que verificam características comuns que se repetem, toda uma estrutura social que surge e que se abala ao fim de um determinado período, né, que é muitas vezes não apenas literário ou não apenas artístico, mas histórico, ideológico e etc. Tudo isso é muito importante e mostra que a literatura se relaciona muito com a sociedade, traz em si não apenas um estilo individual de obra, mas principalmente uma visão de mundo, né? E aí eu gostaria de finalizar citando ainda aqui um trecho, na verdade 2 trechos da obra Teoria da Literatura, em que Vítor Manuel de Aguiar e Silva vai defender a importância da periodização em literatura. E no primeiro trecho ele diz que só se rejeitar a própria racionalidade científica e se admitir a natureza aleatória dos fenômenos da cultura, é que se torna possível condenar ou desqualificar a periodização entendida como elaboração de modelos de inteligibilidade do processo literário. E no outro ponto, ele que defende muito a ciência, o saber científico, a racionalidade, e para isso ele vê que a racionalidade só pode estar presente quando há um sistema, né, um sistema de normas, um sistema de elementos gerais que devem ser utilizados dentro do processo de criação. Ele vai defender justamente a utilização de uma periodização em literatura sob a égide de um fazer científico, de uma constituição sistemática de convenções a seguir, né? Isso em cada período histórico. E ele vai dizer que, num dado momento histórico e numa dada comunidade literária, não se pode escrever nem se pode ler um texto literário de qualquer modo, no exercício de uma liberdade e de uma criatividade demiúrgicas.
Falar, escrever, comunicar, interpretar um texto e etc. são atividades institucionalizadas que pressupõem um saber tácito e um saber explícito, modelos, convenções e normas que se realizam sob a interação de fatores e circunstâncias de impositividade e liberdade semióticas. Então, é como se o autor e o intérprete da obra literária, em cada momento ele tivesse à sua disposição uma série de convenções, tanto de produção quanto de interpretação, que levariam a submeter aquela obra, seja no processo criativo ou no processo interpretativo, a esses elementos, e com isso a abordagem daquele indivíduo diante da obra, produzindo ou lendo, estaria ligada a esse período, né, a esta periodização, aquele estilo de época utilizado naquele momento. É como se, por exemplo, agora na contemporaneidade, nós tivéssemos também, e temos, se você parar para refletir, você vai ver que temos normas e convenções que nos fazem ler e interpretar as obras literárias produzidas, e inclusive preferir determinadas obras de determinados autores ou de determinados grupos em detrimento de outras, e analisar as obras levando em conta quais critérios que estão ali que deveriam estar para o leitor de nosso tempo, para o intérprete de nosso tempo. Bom, então vejam que o nosso vídeo hoje foi bem amplo, né? Começamos aqui trabalhando os termos ligados a essa divisão histórica da literatura, buscando estabelecer uma terminologia comum, né, e que não gere prejuízo interpretativo, né, que não gere problemas de compreensão. E depois nós tratamos um pouco sobre a importância dessa periodização, sobre a importância dessa visão da literatura em sua relação com o tempo, com a história, com os modos de ver, de pensar, de interpretar o mundo, e as diferentes opiniões aí dos autores na sua justificativa dessa necessidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha servido realmente como uma grande introdução aí ao estudo da literatura a partir dos diferentes estilos de época, né, a periodização literária. Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de comentar, deixar aí sua sugestão para futuros vídeos, porque a participação de vocês é sempre muito importante aqui para o canal. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.